Então vamos lá. Primeira coisa é que eu quero falar sobre o treinamento online. Como que é essa organização, né? O que significa esse termo? Há muito tempo, e se pegar o primeiro livro sobre periodização, sobre treinamento esportivo, é de 1917. Então já faz mais de 100 anos que se fala sobre programação de treino, sobre organização de treino. Resumidamente, organizar treinamento ou estruturar o treinamento significa pegar todos os meses ou o ano inteiro que você vai trabalhar, que aí se dá o nome de macrociclo, daí você olha de uma forma mais aprofundada para o mesociclo, que é o mês que você tem ali de trabalho, de treinamento, quais são os objetivos, como você vai organizar. Mas tem o que eu vou falar hoje, que eu acho que é muito mais específico e cabe para a compreensão de treinadores, de atletas e até de pais de atletas, mães de atletas, é falar sobre a semana de treino, que essa é a minha ideia, como organizar a semana de treinamento. E como eu falei, há muito tempo já se fazia isso, mas é simples, teoricamente é simples. De segunda a domingo, como que eu vou organizar o meu treinamento? E isso chama-se organização do treinamento desportivo, no caso eu vou falar muito mais, obviamente, do treinamento físico, porque eu não tenho, e está claro, né, propriedade nenhuma para falar da técnica da ginástica rítmica, ou seja, do específico, mas eu consigo dar os meus pitacos e quem é treinadora que está aqui, treinadora, ou até mesmo as atletas mais experientes, fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, para opinar, para discordar, para acrescentar, fiquem à vontade porque isso vai ser muito legal, acho que enriquece bastante essa live aqui, tá bom? Então, a estrutura do microciclo, dependendo se é pré-infantil, infantil, juvenil, adulto, se é uma equipe mais reduzida, se é uma equipe maior, se tem muitas atletas, então tem muitas coisas que precisam ser bem estruturadas. Nessa quarentena, tem família que só tem uma filha, só essa menina que pratica esportes, ou tem famílias que tem 3, 4 filhos, tem aqueles que estão naquela fase de que o pai precisa ajudar muito a filha nas tarefas da escola, enfim, e tem uma participação, mas o pai também tem que trabalhar, e isso compromete tudo. Então não dá para eu vou falar, óbvio, do que é ideal, mas a gente tem que pensar no que é possível, do que é real. Então, você que é treinadora de uma equipe, por exemplo, você vai pela maioria, né? A maioria pode fazer o treino online, ou seja, ao vivo, para que você consiga monitorar e corrigir lá no Zoom, no Skype, seja lá onde for. Mas talvez você não consiga fazer mais do que 2 horas online, porque você, treinadora, também tem filho, tem família, tem que cuidar da sua casa e você talvez não consiga ficar tanto tempo disponível assim. Mas perfeito, natural. Então o que eu quero falar aqui é uma forma e dar dicas que permitam vocês a chegarem num consenso de como dividir bem essas tarefas de treinamento, ou seja, os exercícios, a demanda, para cada categoria. Vamos tentar falar de uma forma genérica, mas eu vou tentar pensar um pouco nas mais jovens, nas mais experientes. E nesse sentido, a gente pensar que beleza, tem gente que está treinando de segunda a sábado. Tem equipes que estão com a gente que conseguem treinar de segunda a sábado 4 horas por dia. Ou seja, se somar, e a gente tem que pensar em horas totais. Pô, se são 6 vezes 4, eu tenho então 24 horas de treinamento na semana. E aí eu pego as 24 horas e eu preciso pensar, para esse momento, a maior deficiência das minhas atletas é nesse ponto X. Então é melhor eu dedicar mais horas para essa maior deficiência. Mas não que seja maior parte do treino isso, não, mas eu vou focar nisso. Talvez seja as dificuldades corporais. Então, das 20 horas, sabendo-se que as 24 horas não só treinamento técnico, né? Você tem balé, tem a flexibilidade, tem a preparação física específica, né? O trabalho de chão, e tem o que eu falo muito e é o que eu faço, que é o treinamento físico geral. Geral porque ele trabalha coreografia, né, Virgínia? Coreografia, por mais que não se tenha o espaço para fazer, né, o lançamento dos aparelhos, enfim, todo o manejo, mas você tem que de alguma forma trabalhar, por mais que seja as dificuldades corporais, né?
com os movimentos que não dependam de lançar o aparelho tão alto assim. Então, é muita coisa para trabalhar. Mas, imaginando, que eu acho que não tem ninguém treinando mais do que 24 horas. Se tiver alguém aqui, até fala, vai ser legal. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Se tiver alguém que esteja trabalhando mais do que 24 horas por semana, dá um alô aí, porque a gente vai até bater palma aqui, porque realmente é bem difícil conseguir isso, tá? Mesmo online ou remotamente, né? A sua atleta treina e ela te manda o feedback depois, enfim. Não tem problema, que é o que a gente faz aqui na Treinando Online, né? A gente não tem o treino ao vivo, mas a gente tem todos os vídeos, todos os exercícios e o feedback é diário para que a gente possa corrigir aí no dia seguinte alguma possível correção do treinamento, enfim. Mas voltando aí, de 20 a 24 horas de treinamento na semana. Você, treinador, é que vai definir o seu conteúdo específico. Mas já respondendo a pergunta da Duda, qual o tempo necessário de treino físico? Na minha opinião, pelo menos todos os dias você tem que trabalhar treino físico. Todos os dias. Mas, treino físico? Como que é? Treino físico esgotar a menina, aquele treino de preparação física? Não. Treino físico pode ser ativação muscular, trabalho de mobilidade articular, exercícios de fortalecimento padrão tradicional, chamado de funcional, o trabalho pliométrico, ou seja, toda ginástica precisa melhorar a sua altura de salto, a sua potência muscular, trabalho de core training, trabalhos de resistência metabólico e trabalho de drills, enfim, uma capacidade aeróbia que o treinamento físico pode fazer. Então são muitas coisas também no treinamento físico que devem contemplar essas 20, 24 horas ou 15, 16 horas que você tenha, mas você precisa, de alguma forma, olhar a sua semana, você treinadora, você atleta, e olhar a semana e pensar, tenho segunda, terça, quinta e sexta, não treino quarta, não treino sábado, não treino domingo. Então, se eu tenho só esses 4 dias e eu vou treinar 3 horas, ou seja, 3 vezes 4 dá 12 horas, claro, você fica com uma dificuldade muito maior sobre o que você vai fazer. Quais serão as suas opções para o treinamento? Propriocepção, Michel, muito bem lembrado. Tá? Vou lembrando aí, vamos falando porque eu estou aqui com algumas anotações, mas isso eu vou lembrando de cabeça, muito obrigado. Então você tem tanta coisa para colocar no seu treino que você fala, só vou treinar 3 horas, 4 vezes na semana. No mínimo dessas 3 horas, você tem que ter um olhar para a preparação física, para o treino físico. Então vamos imaginar que das 3 horas você pegue 30 minutos para o seu treino físico de cada uma dessas 4 sessões de treino. Já vai te tomar um tempinho aí do seu treino técnico e todo treinador, não existe exceção nenhuma, de qualquer modalidade, do basquete, do futebol, do tênis, da ginástica, enfim, seja de qual for, todo treinador quer mais horas de treino, quer muito mais, nunca se contenta com as horas de treino que tem. E é real, e tem que ser assim. Não conheci nenhum treinador acomodado que fala, hoje não vamos fazer só 1 horinha de treino, tá bom, pela vontade dele, por questões de treinamento, de uma sessão regenerativa, ok, mas sempre ele quer mais. E isso é muito legal. Mas, você que tem poucas horas de treino, você tem que estudar muito, muito bem. Muito bem cada atividade, cada exercício que você vai colocar na sua sessão de treino. E se for possível, se suas atletas forem mesmo muito fidedignas a você, conseguirem realmente criar esse laço nessa quarentena com você, treinadora, tente ainda propor uma atividade adicional, além daquelas que você está ao vivo no Zoom ali, oferecendo o seu treinamento, a sua atenção, as suas correções, tá? E a sua cobrança, né? Porque é fundamental. É completamente diferente, né? Num caso, num treino específico, alguém cobrando, olhando e ela treinando sozinha, enfim, com uma autocobrança muito mais baixa. Isso é inevitável, não existe nenhum atleta que consegue fazer isso, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho, né? Já me empolguei, falei um pouco já da parte específica, mas a gente vai retomar isso logo mais. Mas eu queria só deixar bem claro, mesmo agora, tudo bom, Vitória? Prazerzão ter você aqui.
Virgínia, treino físico, 2 horas e 2 horas e 30. Tá, na semana, né? Você quer dizer? É isso? Bom, mas vamos lá. Enquanto a Virgínia me responde aqui, eu vou falar um pouquinho da teoria do treinamento. Só para vocês terem uma ideia, existem relatos que lá na Grécia Antiga, há mais de 1000 anos antes de Cristo, relatos dos que os gregos, os caras que cultivavam o corpo, toda aquela história, né, daquelas que hoje a gente vê aí, os monumentos, enfim, as estátuas, todo mundo hipertrofiado, aquela coisa de culto ao corpo, né, enfim. Os caras naquela época, tem relatos de gráfico assim, né, de uma noção de que a semana de treino desses caras era segunda-feira moderado, terça-feira muito forte, quarta-feira um treino mais leve, quinta-feira um treino quase no máximo da força, sexta-feira um treino moderado, no sábado um treino muito forte, no domingo os caras descansavam. Isso 1000 anos antes de Cristo, antes de existir medicina, antes de existir qualquer conhecimento científico que pudesse pensar. E aí vai minha pergunta provocativa. Por que hoje, tantos anos depois, ainda se insiste em fazer todo dia treino pauleira? Todo dia tem que ser o treino de esgotar, esgotar, esgotar. Isso já é algo que quando a gente pensa em organização do treinamento, seja ele na quarentena ou quando voltar para a quadra, não faz sentido. Então, uma das formas simples de você dosar que segunda vai ser diferente de terça, que terça vai ser diferente de quarta vai ser diferente de quinta, poderia ser a duração do treino. Na segunda eu faço 3 horas, na terça eu faço 2, na quarta eu tento ir para 4 horas, na quinta eu faço 2 horas, na sexta eu faço 3 horas e no sábado não faço nem sábado nem domingo. Tudo bem, mas eu não tenho essa liberdade, essa flexibilidade. Meu negócio, que nem a Virgínia estava falando aqui, tenho 2 horas e ponto, ponto acabou. Tenho 2 horas. Eu não vou deixar, então, né, Virgínia, vamos usar o exemplo aqui. Não, tenho 2 horas na segunda, 2 horas na terça. Mas eu vou... então na terça eu vou dar um treino de 1 hora. Não, claro que não. Você tem que explorar o máximo dessas 2 horas todo dia, toda oportunidade que você tenha. Mas aí vem a questão de como manipular as variáveis do treino. A manipulação mais clara e fácil, né, de compreender é o tipo de exercício. Se eu combino, agora falando um pouquinho da minha parte, se eu combino um trabalho de fortalecimento, são exercícios de agachamento, recuo, afundo, subida no banco, flexão de braço, aqueles funcionais tradicionais, vamos dizer assim, com séries de 15 repetições, de 3, 4 séries, ou seja, já leva um esgotamento. Eu associo a um trabalho metabólico de exercícios funcionais, de metabólico, de corrida, de drill, pula corda, e ainda vou para um trabalho de coreografia com pouco intervalo. Eu sei que esse treino vai ser um treino de alta demanda, de alto estresse, ou seja, um treino forte. No dia seguinte, certamente eu não posso ir nessa mesma toada. Eu posso trabalhar com um trabalho pliométrico ou como Michel, né? Desculpa, eu não sei se eu estou enganado agora com o nome. Posso iniciar com propriocepção, depois ativação muscular, aí faço um trabalho técnico de aquisição de novas técnicas de manejo de aparelho e finalizo com balé. Ponto. Terça-feira, um trabalho mais leve. Um balé, obviamente, um balé leve com grandes descansos. Na quarta-feira é o treino que eu quero ser o mais intenso, aquele treino de esgotamento, não só da parte metabólica, de ficar ofegante, mas eu quero também exigência física. Então não só faço o trabalho de pliometria, core training, mais alguns outros de força, de funcional, de agachar, combino isso com um trabalho técnico mais simples, de baixa demanda, né, de baixa complexidade de execução, mas eu faço várias repetições com quase nenhum descanso, né? Exijo muito da minha atleta, exijo muito do meu corpo, que ele repita, repita, repita. E aí eu não dou tanto descanso assim, ainda fecho com um trabalho de partes da série, com baixo descanso, e ainda coloco um trabalho metabólico, né, da parte do treinamento físico, que é o que eu trabalho muito. Pula corda, saltito, corre daqui, frente e costas, né, faz mais um trabalho de coordenação. Então, exatamente
é isso que deve ser feito mesmo na quarentena. Eu sugiro que se tenha, então, de uma forma bem organizada, da forma como eu faço, e eu vou contar um pouquinho como é essa preparação física, né? Seguindo então os princípios da periodização, né, Virgínia, como você está mencionando, a gente colocar isso em prática. Então eu tenho planilha treino A, treino B, treino C, por exemplo. Mas tem os dias certos e a organização para que esses treinos se encaixem e faça sentido também com o treino técnico da ginástica, para que aí o meu treino não interfira negativamente no desempenho da ginástica, da mesma forma que o contrário é verdadeiro. Eu não quero que o treinamento da ginástica comprometa o meu trabalho de potência muscular, por exemplo. Então, isso é bem interessante deixar claro aqui, que tem que ter muito cuidado. E a ciência, ela está aqui para ajudar a gente. Então, alguns pressupostos científicos nos dão um norte para falar, acho que esse caminho é o melhor caminho. Mas, infelizmente, eu já mencionei isso em outras postagens, em outras lives, que a ginástica rítmica no mundo, ela é pouco explorada cientificamente. A gente não encontra tantos estudos científicos, muito menos de organização de treino. A gente tem estudos sobre observacionais, né? Estudos que pegaram aqui a seleção brasileira da ginástica rítmica de conjunto de 2014 ou 2015, um relato de como era a sessão de treino. A própria Paula Debien fez um estudo também relatando como é o treino, mas assim, pega a seleção brasileira que não é referencial para os clubes, não é referencial para a gente, né? O clube não tem esse referencial de falar, pô, legal, a seleção treina 8, 9 horas por dia, pô, então esse é meu alvo, meu objetivo? Não é, jamais. Primeiro que seu atleta estuda, segundo que você não tem horário de quadra para isso, você não tem o investimento que se tem numa seleção para isso, então a realidade é outra. E aí a gente tem que lidar com isso de uma forma muito clara, mas sabendo que cada mudança no treino, cada ajuste que você faça, cada tomada de decisão, semana a semana, vai interferir no seu resultado, tá? Michel, sua pergunta eu vou deixar anotada aqui, tá? Não vou esquecer não, de como controlar os ganhos ou perdas à distância, né? E reavaliar e ajustar remotamente. Isso no treinamento físico é possível, tá, Michel? A gente pode pensar numa possibilidade para o treinamento específico da GR, mas para preparação física dá para fazer. E é bem legal. A gente tem feito mesmo remotamente, online, a gente faz uma bagunça aqui de avaliação para poder monitorar de alguma forma, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Quero ir direto ao assunto sobre como enxergar os diferentes tipos de treinamento dentro de classes, né? Então vamos pensar assim. Usar o exemplo do triatlon, rapidinho. O triatlon, o atleta tem que nadar, pedalar, correr, fazer o trabalho de fortalecimento e um trabalho de recovery, ou seja, de regeneração, massagem, enfim. Vamos dividir em 5, que teoricamente é muito simples, né? Vamos dividir em 5 modalidades que o cara tem que treinar. Aí você fala, pô, o cara tem que treinar 5, concordo. Mas todo dia? Jamais. E é isso que a gente deve levar mais ou menos esse conceito para a GR. Você não vai treinar todo dia a série, muito menos agora na quarentena. A gente nem sabe se tem competição aí, não tem nenhuma data realmente confirmada. Então se fosse um pré-competitivo, né? Obviamente que a série é treinar de manhã, treinar de tarde, treinar de noite. A série, assistir vídeo da série, corrigir o tempo inteiro, alimentar a questão da série, dos detalhes mínimos. Mas agora a coreografia ela é importante, porém você não vai dar tanta ênfase porque não tem nenhuma competição logo aqui, né? Acontecendo daqui 1 mês, 2 meses. A gente não sabe disso. Portanto, nada definido, né? Então, é interessante que agora, principalmente nas categorias mais de base mesmo, as formativas, pré-infantil e infantil, quanto mais, isso é um termo dos livros de periodização, quanto mais for distribuída a carga de treinamento, ou seja, quanto mais for diluído o treino, melhor. Ou seja, fazer de tudo um pouco. Tá? Então anota isso daí, que isso é bem importante. Para categorias mais novas,
quanto mais distribuída for a carga, mais diluído for os conteúdos de treinamento, mais interessante é para o desenvolvimento multilateral dessa atleta. Então você não... E aí vem a pergunta da Nath: como não sofrer lesão dentro de casa? Não fazendo treinos idênticos dia a dia. Se você mudar, olha só como é legal, e isso não com ginástica, mas isso é cientificamente comprovado. Quando você muda o estímulo dia a dia, tanto na carga geral, né? A carga da semana, desculpa, a carga da sessão. A sessão intensa na segunda, sessão leve na terça, sessão moderada na quarta. Só de fazer isso, você já se afasta muito da lesão treinando dentro de casa. Agora, se você distribuir bem os conteúdos, ou seja, você faz um pouquinho do balé, um pouquinho da coreografia, um pouquinho das dificuldades corporais, um pouquinho de manejo, né, de aparelho, isso distribuído bem, com ênfase, um dia você enfatizando um pouco mais trabalho de dificuldade corporal, outro dia um pouco mais trabalho de aquisição de novas habilidades com o manejo de aparelho, o outro dia um pouco mais de coreografia, no outro dia um pouco mais de flexibilidade, eu garanto para vocês que vocês não vão se machucar. É quase que impossível se machucar. E aí, mais uma vez, como a Virgínia está aqui reforçando, e eu gosto muito de reforçar isso, é periodizar, colocar no papel. E aí eu faço, né, hoje eu uso o aplicativo para isso, mas tem um Excel, você pega um Excel, um Word, onde você quiser. Você coloca exatamente, é isso aí. Eu não sei o seu nome, né? E Fitness Pilates, mas bem legal, que legal. Tá? Então isso é bacana. Você coloca no papel e você vai enxergar como está a distribuição do seu conteúdo. Ah, mas agora minha atleta é uma atleta adulta. Minha atleta que já passou por um período de formação e ela tem alguma deficiência. Aí você tem que pegar na deficiência dela, focar nesse trabalho de quarentena agora, nessa deficiência dela, sabendo que talvez ela tenha algumas aquisições de habilidades para adquirir, mas quando a atleta já é mais bem formada, aí muda-se um pouco o contexto. Aí já não é mais cargas distribuídas, aí a gente usa um termo... A gente, né? E aí, querendo ou não, também a ciência do esporte vem muito da Rússia, né, da União Soviética. Eles usam um termo de cargas concentradas. Aí a gente começa a concentrar mais a carga de treino numa direção. Resumindo, ela tem muita dificuldade em determinados movimentos do balé, né, associados à sua coreografia. Então, ali eu vou bater em cima muito de repetição daqueles gestos para que ela consiga aperfeiçoar os movimentos mais básicos da coreografia dela, da série dela. Então eu dou mais ênfase nisso. Então daquelas 12 horas, 16 horas, 20, 24 horas que você tenha no trabalho online, nesse trabalho treinando em casa, numa atleta mais formada, aí você vai mais em cima disso, tá? Da mesma forma no treino físico. Eu não vou fazer tantos trabalhos, né? Beleza, é isso aí. Michel, eu acho que agora, a minha opinião, tá? Não é certo nem errado, é a minha opinião. Mas eu acho que agora, no momento, como a gente não tem competição, era de tentar melhorar as deficiências. Porque as qualidades elas já têm. E aí, às vezes, você coloca... você tenta diminuir essas deficiências, né? Tentar homogeneizar um pouquinho mais, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, tentar melhorar essas deficiências, apesar de ser remoto, de ser online, mas tentar fazer isso, e aí sim, quando tudo voltar ao normal, aí sim você já sabe que ela tem aquelas qualidades que fica muito mais rápido. 2, 3 semanas você já consegue fazer com que o que ela tem de bom, que estava um pouquinho apagado, já reacenda, e as deficiências que estavam lá prejudicando estão num nível maior, tá? Isa, e ensinando coisas novas, dificuldades, acho que é incentivo... Exato, perfeito. Exatamente, Isa, muito bom, porque são coisas novas, né? A gente mesmo, eu estou reaprendendo não, mas eu estou aprendendo, nem reaprendendo, a como trabalhar. Então percebi que algumas equipes e algumas atletas, quando eu mando uma planilha de treinamento, que era para durar 4 semanas, porque a primeira semana é um choque de adaptação, fica um pouco dolorida. A segunda semana ela já aprendeu melhor o movimento, executa com mais qualidade. A terceira semana ela já vai bem, mesmo perdendo menos tempo para olhar, se corrigir, já faz melhor.
Mas na terceira semana começa a desmotivar. E a quarta semana eu pego, ou eu já mudo o treino e coloco uma nova proposta de treino físico, ou eu pego aquela planilha que já começou a ser desmotivante, aí eu pego, ó, tá vendo? Aquele exercício que eram 3 séries, agora vocês vão fazer 4. Aquele que era 5, você vai fazer 7. Aquele trabalho que eram 30 segundos na posição, vamos para 45 segundos segurando. Aí eu proponho o desafio em cima daquela mesma planilha. Porque uma coisa que é difícil, que eu não sei se vocês estão percebendo, é que é difícil no online você colocar, você propõe, né, Lucinha? Você sabe muito bem, né, Lucinha? Foi com você, Lucinha, que eu peguei mais ou menos esse macete aí. Só que, Lucinha, é engraçado, cada equipe reage de um jeito, né? Cada equipe, cada cabeça funciona, não tem jeito. Por mais que seja uma equipe que já existem meninas diferentes dentro da própria equipe, eu não sei se é a região, a cidade, enfim. Mas tem meninas que gostam de ficar com o mesmo treino, que elas estão ainda aprendendo e tal. Mas tem clubes que a menina fala, tem uma planilha nova, quero me motivar, quero algo mais. E tem dado certo, tem funcionado muito bem. Então, essas mudanças são bem importantes, Kelly, que vale a pena, tá? Só cuidado, aí vem aquele outro lado, né? É o anjinho e o diabinho na nossa orelha, né? Se vocês mudarem constantemente, e eu sou o cara que mais se empolga em termos de mudança de treino, que eu quero toda hora mudar, é importante ver a qualidade, como o Instituto Pro Saúde está dizendo aqui, que eu não sei seu nome, desculpa. Bianca, é isso? Tá, não sei. Prezar pela qualidade, né? Que às vezes você quer empolgar e colocar, no dia seguinte já põe novo exercício, já monta um novo desafio em cima daquele. Aí realmente vocês podem recorrer num equívoco grande da qualidade cair. E aí imagina, se presencialmente com qualidade é difícil já a gente corrigir, ter perfeição, imagina remotamente. Então isso é importante ficar muito claro. Mas posso falar a real? É só experimentando. Não tem essa de, então esse é o certo, é isso que eu vou fazer. Não, experimenta. Eu mesmo estou tratando equipes, né, com essa assessoria que a gente presta do treinamento físico. A gente mesmo fica tentando ajustar, que não tem uma receita de bolo, não existe. Então vale a pena vocês experimentarem, uma semana varia mais, uma semana varia menos, ver a resposta das meninas. A questão da motivação, a gente fez uma live com um psicólogo e realmente não tem muita saída, é muito da própria atleta, dos desafios dela mesma fazer uma autoavaliação do que realmente ela quer, enfim, então tem que ter uma sinergia. E a motivação do novo movimento, do desafio, acho que é bem legal. Acho que é bem isso mesmo, tá? Agora deixa eu ir ao ponto aqui que eu me empolgo e fujo um pouquinho. E já falei 40 minutos, eu quero ir direto ao foco para a gente chegar no nosso ponto principal. Dividam, tentem enxergar, não vou conseguir explicar da melhor forma hoje, né? Porque requer aí muito mais tempo para isso. Mas a individualidade biológica, né? Perfeito, Cláudio. Pensem, independente se é treino físico, se é treino de GR, se é o balé, se é o passo de dança, não importa. Olhem por 3 aspectos. Se o exercício ele tem uma demanda neuromuscular, eu vou explicar o que é isso, ou uma demanda mais de resistência periférica, ou uma demanda mais cardiorrespiratória. Então são 3. Neuromuscular, acho que eu tenho que fazer desse lado, né? Neuromuscular, resistência periférica, metabólica, enfim, mais capacidade anaeróbia e capacidade aeróbia, tá? O cardio ou a resistência geral. Cada atividade que você for propor no seu treino, e não só a atividade em si, mas a forma como você vai conduzir, você precisa saber se ela está mais para o neuromuscular, mais para o resistência periférica ou mais para o cardio. E essa sequência que eu estou falando deveria ser a sequência com que você teria que organizar a sua semana. Então, cada sessão de treino deveria prioritariamente começar com exercícios de exigência neuromusculares, porque esses exercícios precisam do cognitivo, do sistema neural e muscular totalmente descansados. Na sequência, entrar com um trabalho de resistência mais periférica, ou seja, um trabalho que vai fazer com que a musculatura tenha um desgaste, uma demanda maior. Isso pode ser o meio do seu recheio do seu treino, da sua sessão. E por fim, as atividades de ordem aeróbia, de aspecto cardio, que pode ser a coreografia, pode ser, nessa quarentena, uma corridinha, drills no lugar, um trabalho circuitado.
Então sempre pense, então por exemplo, vamos pensar, saltos, trabalho de salto, de pliometria, seja de treino físico ou seja de um treino de salto específico da GR. Depois de um belo aquecimento, tinha que ser a primeira coisa a se fazer. Juntamente com propriocepção, com ativação muscular e com mobilidade e com flexibilidade. Então, flexibilidade, treino de força máxima, ou pliometria, tal, são demandas neuromusculares. Então, flexibilidade é muito louco, né? Você fala, não, mas flexibilidade é totalmente muscular, é fazer o músculo tendão aumentar seu comprimento. Mas não, é dependente muito disso, do nosso sistema neural, do nosso sistema nervoso. Quem comanda se o músculo vai fazer muita tensão para resistir à flexibilidade ou ele vai ficar mais relaxado, não é o músculo, é o nosso sistema nervoso central. E aí existem técnicas para enganar o nosso sistema nervoso central para ele entender que tá tudo bem, eu não estou querendo arrebentar o músculo, eu só quero que ele aumente a sua capacidade de alongar. E isso é uma demanda neuromuscular, como um trabalho de salto, como um trabalho de pliometria e como uma aquisição de uma nova habilidade, de uma nova técnica, todos fazem parte dessa coluna neuromuscular, então deveriam vir antes. Como resistência periférica, aí o treinamento de força funcional, que é o que eu prescrevo, né, os trabalhos de agachamento variados, flexão de braços, apoios, core training, o trabalho de chão, diagonal, balé, todos eles já entram dentro de um escopo aqui de trabalhos mais de resistência muscular, que tem, querendo ou não, uma demanda muscular. Mas vocês podem me falar, pô João, mas o meu balé, eu faço 8 movimentos para cada lado e não dura nem 15 minutos o meu treino de balé. Ah, então não é o balé que é resistência periférica, não. A forma como eu conduzo a minha aula de balé, ela pode ser metabólica, ela pode ser neuromuscular ou ela pode ser até aeróbia, dependendo se eu fizer movimentos mais lentos, se eu colocar algum trabalho combinado numa sessão de balé, ela pode ter até um perfil, uma característica mais aeróbia, tá? E por fim, né, a série, coreografia, drills metabólicos, o passo de dança, dependendo de como for a intensidade, pode ter um perfil mais aeróbio. Só que vem, não vou dizer que é um erro, mas talvez às vezes um equívoco de inverter essa ordem. Então, às vezes, você tem lá um trabalho que é técnico, né, de aquisição de habilidades, uma nova dificuldade corporal, você quer mesmo online, e eu acho que vocês devem fazer isso, apostar em aquisição de novas habilidades, de um manejo de aparelho novo, enfim, tudo isso tem que ser com o atleta descansada. Com o atleta em nenhum momento apresentando fundo de fadiga, mas atenção, estar descansada não significa ser a primeira coisa a se fazer assim que começa. Abrir o Zoom começa por isso, não. Para fazer um trabalho de pliometria, um trabalho bem feito, de técnica, de dificuldade corporal com bastante complexidade, a atleta precisa estar totalmente aquecida. E às vezes, um bom aquecimento para um trabalho pliométrico, para os trabalhos dos saltos específicos da GR, deveria ter aí no mínimo uns 30, 40 minutos para a atleta estar pronta para fazer os saltos específicos de espacate, rondejant, enfim, todos aqueles, até o próprio trabalho de balé, e iniciar com um certo trabalho de flexibilidade também, no início mesmo, ter um pouco de flexibilidade, não o treino, mas sim alguns alongamentos bem de amplitude máxima de movimento, para que isso faça sentido para você ir para o seu trabalho principal bem aquecida. E aí sim, no fim, né, do treino, aí você fazer os trabalhos de ordem mais aeróbia, de ordem mais metabólica, que vão deixar a atleta mais ofegante mesmo no treino online. Então tentem sempre pensar nessa ordem. Para resumir e fechar aqui, ordem. Treino, os exercícios que vão ter demanda neuromuscular, que precisa do sistema nervoso central e muscular zerados, apenas aquecidos, ótimo, vamos colocar na primeira parte do treino. Exercícios de resistência periférica, como algumas dificuldades, manejo, técnica, até a própria coreografia, que vai ter um pouquinho de elevação de frequência cardíaca, um pouco de desgaste muscular, como chão, diagonal, balé, coloco mais no meio. E, por fim,
trabalho mais aeróbico, coreografia, enfim, deixa para o final. Mas você fala, João, como o Michel, acho que talvez, né? Não tenha esquecido. O Michel falou, pô, mas a deficiência da minha atleta é a coreografia, ela está deficiente demais na coreografia. Aí, Michel, sabe o que você faz? Dá um bom aquecimento, faz uma propriocepção, uma ativação de 20 minutos e aí pega as 2 horas de treino e só faz a coreografia. Porque a sua necessidade maior agora é treinar a coreografia. E não tem problema, uma sessão só de coreografia. Se você corrigir demais a sua atleta nessa sessão, ela vai ser uma sessão de baixa intensidade. Se você deixar rolar lá o zoom, deixa, vai só dando estímulo e deixa ela fazendo, tá errando. Finge que você não viu, mas deixa ela lá se condicionando. Porque às vezes a coreografia não está da forma como deveria, não é porque ela não tem condição técnica, é porque ela não tem resistência. Ficou parada há muito tempo, agora que pegou nos trancos aí do trabalho na quarentena, e ela erra porque ela... E não tem jeito. Hiperventilação, cansaço, fadiga central, fadiga periférica, você não tem coordenação. E aí você não consegue. Então é um exemplo que eu dou que vale a pena, tá? Então, para resumir, para fechar aqui, eu acho que essa ordem que eu coloquei vale a pena vocês levarem em consideração, acho que isso é bem útil. Como também, eu acho que cada estímulo, cada trabalho deveria ter 2 vezes na semana. Eu acho que um estímulo só é muito específico, né? Eu acho que é muito específico fazer um dia só segunda trabalha dificuldade corporal, só na quinta trabalha o balé, enfim. Eu acho que vale a pena mesclar um pouquinho. Claro que o balé, aula específica, eu sei que uma vez só é bom, mas tentar inserir alguns conteúdos dessa aula de balé no meio de algumas sessões aí de treino, tá? Mas no mínimo 2 vezes cada estímulo, que é o que eu faço no meu trabalho de treinamento físico, né? Eu não posso trabalhar um dia só pliometria na semana, porque vai melhorar, tem um efeito em 72 horas se eu não tiver um novo estímulo, principalmente para atletas jovens, se perdeu a adaptação. Fortalecimento, core training, preventivo, estabilização, mobilidade, ativação, tudo isso eu preciso de pelo menos aí uns 2 estímulos na semana, ainda mais até porque eu não tenho 2 horas de treino físico por dia, só vou ter 30, 40 minutos. Então, respondendo a outra pergunta da Duda, né? Então, quanto tempo de treino físico? O ideal no mundo, né, cor-de-rosa, que seja mesmo 45 minutos de treino físico todos os dias que puder. Se não puder, né, se não for possível, aí tem que ver qual é a prioridade. Minhas atletas sentem mais, estão muito doloridas, né, tendem a se machucar. Então, vamos lá, focar mais no trabalho preventivo e fortalecimento. Não, minhas atletas estão bem, não sentem dor, mas elas têm dificuldade para saltar, não conseguem fazer o movimento completo, no tempo de voo é muito baixo. Então, vamos focar mais no trabalho de saltitos, pliometria, em detrimento de um trabalho preventivo, porque elas não tendem a se machucar. Então, isso são coisas que vale a pena, é muito papo, né? Daria pra gente ficar aqui horas e horas discutindo e tal. Tô vendo as perguntas chegarem aqui, pessoal. Mas pode deixar que eu vou tentar usar aqui depois boa parte das perguntas para criar posts. Vocês podem dar uma olhada no nosso YouTube. Vocês vão ver lá todas as lives que a gente fez na íntegra, elas estão lá. São lives que foram muito enriquecedoras, então tem mais de 1 hora, boa parte delas, mas vale a pena vocês assistirem. A gente tem produzido conteúdos aqui já faz alguns meses, sempre com o intuito de trazer informações bastante úteis para os atletas de uma forma em geral, né? Os nossos alunos, que a gente também tem alunos não atletas, então a gente tenta trazer conteúdos bem interessantes, principalmente agora com relação à pandemia, o que pode ser feito, quais as possibilidades, mas a nossa ênfase tem sido mesmo a GR. Então, se você que chegou aí e não conhecia o nosso trabalho, né? A Treinando Online ela é uma empresa de prescrição de exercício físico à distância, né? Já faz mais de 3 anos que a gente está no mercado e no último ano a gente cresceu bastante. E agora, né, pelas minhas experiências que eu tive com a seleção, né, de ginástica rítmica aqui de conjunto, com um trabalho online com a Vivi Oda, com a Babi Domingos, com várias outras atletas, né, mais jovens, né, uma galera de Maceió, muita gente que eu tenho trabalhado de forma remota,
que tem dado muito certo. Tem dado muito certo e a gente fica bastante grato com os elogios, né, que o pessoal tem nos dado. Vocês podem perceber ali os posts de depoimento, enfim, que tem dado bem certo. E aí você fala, pô, mas treinar em casa, como que eu sou atleta, como que eu vou melhorar treinando no sofá? Não, dá para treinar, dá para melhorar. E às vezes com investimento de Rondônia, né, Jucimara? Com treinamento de... E aí, Thali, tudo bem, Thalita? Beleza? Seja bem-vindo. Que bom que você conseguiu entrar aqui. Thalita também, pô, né, trabalho aqui, aprendi muito lá com vocês lá no CTA lá. Foi muito legal mesmo. Então, com uma mini band, um investimento de R$60, você consegue comprar várias faixas elásticas para fazer o trabalho dentro de casa. E vocês sabem, na ginástica rítmica o objetivo não é aumento de massa magra, então não há necessidade de carregar peso, mas tem muitos exercícios que podem ser feitos dentro de casa e isso vocês terão aí bastante resultados, tá? Então, fico muito feliz da participação de vocês. Obrigado pelos elogios aí, pelas palavras. Espero realmente ter contribuído, gente, que meu único intuito é esse, tentar agregar, ajudar vocês, que eu percebi realmente que, como eu falei no início, né, eu como preparador físico tenho muito a agregar e para quem é treinadora que está me ouvindo, soma demais. Se você realmente conseguir ter essa possibilidade de a gente trabalhar em parceria, você vai ver que é muito legal, porque aí você tira um peso das suas costas de tomadas de decisão, de várias coisas que estão nesse cerne do treinamento, que um treinador físico ele consegue ter uma visão mais ampla e pode te ajudar muito nisso, além de te dar informações que podem resolver muito o seu dia a dia do treinamento, tá?